A casa, com seus móveis escuros e as paredes pesadas, sempre teve uma sensação de quietude desconfortável. Como se a vida tivesse sido engolida pela rotina. Eu, uma mulher de 34 anos, observava tudo com uma leve tristeza em meu peito. Todos os dias, a mesma coisa, o cheiro de café fresco ao amanhecer, o som do chuveiro de Marcos e o barulho das chaves dele batendo na mesinha de entrada. Ele saía cedo e voltava tarde, sempre tão ocupado. E eu, a esposa, a dona da casa, ficava ali, entre as paredes que começavam a se fechar sobre mim. Eu sou musicista. O violão, meu companheiro constante, era o único que parecia me entender. Quando o dedo deslizava pelas cordas, sentia uma leveza que não encontrava em lugar nenhum. Mas até a música, às vezes, parecia se perder nas frestas da casa. Como se os acordes se perdessem nas paredes e ninguém fosse capaz de ouvir, a não ser eu. O quarto de Marcos, com suas pilhas de livros e roupas espalhadas, ficava ao fundo do corredor. Ele era um bom homem, eu sabia disso. Sempre me tratou bem, sempre se esforçou, mas o trabalho nunca nos deixava juntos. Nos tornamos estranhos um ao outro, trocando sorrisos vazios e palavras ditas apenas por educação. E então havia ele. João, meu enteado. 18 anos. Um homem, já, mas ainda um garoto de espírito. Ele passava os dias em seu quarto, sempre rodeado de amigos, de aventuras. Mas a casa era pequena, e às vezes ele saía, olhava para mim com aqueles olhos escuros, e me dizia algo como: "Você está linda hoje, sabia?" Eu, que não sou uma mulher tola, sabia o que ele queria dizer, e o que não dizia. O jeito que seus olhos deslizavam por mim, de forma despretensiosa, mas cheia de uma tensão incômoda, fazia com que meu corpo ficasse tenso. Era como se ele soubesse exatamente como provocar essa sensação em mim, essa sensação de ser vista, de ser desejada. E eu, confusa, não sabia como reagir. Eu tentava desviar o olhar, fingir que nada estava acontecendo, mas dentro de mim, havia algo que se agitava. Como um fio de tensão que se esticava mais e mais a cada palavra, a cada olhar. Eu sabia que o que ele fazia era impróprio, mas, de alguma forma, ele conseguia me envolver nessa teia de desejo reprimido. Eu via, então, o reflexo de minha própria juventude nele. A insegurança, a vontade de sentir algo, o medo de ser ignorada, de desaparecer. Em casa, eu tentava manter as aparências. Quando Marcos estava em casa, tentava me manter concentrada na música, no violão, mas o som da minha própria melodia parecia fugir das minhas mãos, como se as notas se recusassem a sair. Ele tentava conversar, mas eu não sabia o que dizer. O silêncio entre nós estava cada vez mais espesso, como um nevoeiro que eu não sabia como dissipar. Às vezes, ele voltava mais cedo. E quando isso acontecia, eu sentia a casa tomar um novo rumo, como se uma tempestade tivesse sido controlada momentaneamente. Ele me dizia que estava cansado, que o dia tinha sido difícil. Ele nunca me contava os detalhes. Eu nunca perguntava. Nos sentávamos à mesa, comemos, trocávamos algumas palavras, mas os olhares de João, que se esgueiravam pelas frestas da sala, sempre estavam lá. Ele me olhava com a familiaridade de quem sabe que eu não sou só uma mulher casada, mas uma mulher que ainda pulsa, que ainda sente. E isso, essa energia, esse calor que ele provocava, fazia minha pele ferver. Eu sabia que estava errada. Que não deveria me sentir assim. Ele era meu enteado, por Deus. Mas quando ele se aproximava, o som do violão na minha mão se transformava em algo mais pesado. Eu tinha vontade de interromper, de dizer que ele deveria parar com aquelas provocações, mas algo em mim dizia para não fazer isso. Algo em mim queria ceder, queria sentir a adrenalina daquele jogo perigoso. Eu não podia deixar isso continuar, mas não sabia como parar. O sentimento estava crescendo, se infiltrando, como uma melodia que começa suave, mas vai se tornando mais intensa até não poder mais ser controlada. Como se um acorde fosse tocado por outra mão, a mão dele. E, em cada toque, em cada palavra não dita, o silêncio se tornava ensurdecedor. Naquele dia, quando Marcos chegou mais tarde e João estava lá, no sofá,
fingindo que assistia TV. As palavras saíram mais rápidas do que eu podia controlar. João, eu disse, com a voz mais firme do que pretendia, você tem que parar com isso. Não posso mais. Ele me olhou, e seu sorriso de canto foi como uma faísca. Mas antes que ele pudesse responder, o som do violão que estava em minhas mãos quebrou o silêncio. A melodia suave, quase como uma súplica, me fez perder o olhar no vazio da sala. Talvez eu soubesse que, naquele momento, a música tinha se tornado a única coisa que poderia me salvar ou me condenar. E a tensão, essa tensão que nunca disse seu nome, parecia pesar mais a cada acorde. Como uma sombra. Como uma canção que nunca iria acabar. O violão ainda estava nas minhas mãos, e, por um instante, senti uma calma que não sabia de onde vinha. Eu sabia que ele gostava daquela música. Ele nunca disse, mas eu ouvi cantarolar a melodia algumas vezes quando achava que eu não estava por perto. Talvez ele não soubesse, mas aquela música tinha algo de especial para nós dois. Algo que não podia ser dito, mas que estava ali, entre as notas, nas palavras que se entrelaçavam na melodia. Uma conexão sutil, imperceptível até mesmo para nós, mas inegável. Fechei os olhos por um momento, permitindo que a melodia me guiasse. As cordas do violão pareciam se mover com mais intensidade, como se estivessem pulsando com uma energia própria. Eu toquei a última nota e fiquei ali, imóvel, ouvindo o eco daquela música que desaparecia no ar, absorvida pelas paredes da casa. Foi quando o silêncio tomou conta do ambiente que percebi, João não estava mais na sala. Eu sabia onde ele estava. O quarto dele, no final do corredor, era o refúgio onde ele se escondia de tudo e todos. Eu me levantei lentamente, sem saber exatamente o que esperava encontrar. O calor da música ainda queimava na minha pele, mas não havia mais ninguém para ouvi-la. A casa estava em um silêncio pesado, como se tudo tivesse se recolhido para o canto escuro onde os segredos eram guardados. Pulei os passos, mas o medo ainda estava ali, sussurrando baixinho dentro de mim. Cheguei à porta do quarto dele e hesitei por um momento, sem saber se deveria abrir. O que eu esperava ver ali? O que ele pensava de mim? Por um segundo, pensei que ele poderia estar esperando por mim, talvez com os olhos abertos, prontos para me provocar novamente. Mas a verdade era que eu não sabia o que queria. A porta estava entreaberta. Eu a empurrei suavemente, tentando não fazer barulho. E então, lá estava ele. João, deitado na cama, com a respiração tranquila e o rosto sereno. Ele estava dormindo. O que me surpreendeu, mais do que o fato de ele estar dormindo, foi a sensação que me tomou ao vê-lo ali, tão vulnerável, tão diferente de sua usual atitude provocadora. Ele parecia um menino, um garoto qualquer, descansando, perdido em seu próprio mundo. Eu fiquei ali, observando por um momento. O quarto estava em silêncio, com a luz fraca da lâmpada de cabeceira iluminando seu rosto. Não havia nada além da suavidade da cena, a tranquilidade de um enteado que, ao contrário do que eu imaginava, parecia ser tão comum quanto qualquer outro jovem de sua idade. O ar na sala estava denso, quase irrespirável, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim relaxou. Talvez eu tivesse me enganado. Talvez minha mente tivesse criado essa tensão toda a partir de um lugar inseguro, de algo que eu não sabia lidar. Talvez ele nunca tivesse realmente me provocado da forma que eu imaginava. E talvez eu tivesse sido a única responsável por criar esse clima de tensão, alimentando a ideia de algo impossível, uma história que só existia dentro de mim. Eu fechei a porta lentamente, com um suspiro que parecia pesar a minha alma. Ele estava dormindo, sem saber da tempestade que se passava em minha mente. E eu, de volta à minha música, voltei para o violão, como quem retorna à única coisa que realmente compreende. A melodia não era mais a mesma. Eu sabia que, enquanto tocava, minha mente se desvanecia em pensamentos e lembranças que não sabiam mais qual lugar ocupavam. Mas, quando a última nota se dissipou, um único pensamento cruzou minha mente: talvez fosse hora de deixar a música ser o único fio que me ligava àquele lugar. Eu estava ali, sentada no sofá, o violão agora em meu colo, minha mente um turbilhão. As cordas ainda vibravam em minhas mãos,
mas as notas que antes soavam como uma fuga agora pareciam apenas um eco de algo perdido. Algo que não conseguia mais tocar. Foi quando ouvi o som suave de uma voz, baixo e quase hesitante, vindo do fundo do corredor. Ei, você pode vir aqui por um minuto? O coração bateu forte no meu peito, um pequeno pulo, como se um fio invisível tivesse sido puxado dentro de mim. Eu sabia quem era, claro. Mas a simples ideia de ser chamada de dentro daquele quarto me fez hesitar. Eu não sabia o que ele queria. O que ele pensava. O que ele pretendia com aquela voz. Respirei fundo, tentando ignorar a tensão que começava a se formar de novo dentro de mim. Levantei-me, o violão ainda em minhas mãos, como se fosse uma espécie de escudo, embora soubesse que ele não poderia proteger de nada. Caminhei pelo corredor, sentindo os passos mais pesados do que o habitual. Cada movimento parecia carregado de um peso, como se eu soubesse que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo, mesmo que eu não soubesse o que. Quando cheguei à porta, olhei para dentro do quarto. A luz estava apagada, apenas a lâmpada de cabeceira iluminava o ambiente de forma suave, criando sombras longas nas paredes. João estava sentado na cama, com as pernas cruzadas, como se estivesse esperando por mim. Seus olhos, aqueles olhos escuros que antes pareciam cheios de um mistério incômodo, agora estavam mais suaves, mais calmos. Mas algo em sua expressão não parecia tão inocente quanto deveria. Você queria falar comigo? Perguntei, a voz mais baixa do que eu gostaria. Eu sabia que algo estava acontecendo, algo que eu não podia controlar. E essa sensação me fazia querer recuar, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia uma curiosidade impossível de ignorar. Ele me olhou por um momento, seus lábios quase se curvando em um sorriso, mas ele não sorriu. Apenas me observou. A tensão no ar estava ficando mais espessa. Eu sentia como se a distância entre nós dois fosse cada vez menor. Na verdade, eu só queria saber se você estava bem, ele disse, com uma calma que parecia quase falsa. Aquelas palavras, eles não eram realmente o que ele queria dizer, eu sabia disso. Ele sempre foi direto, sem rodeios. Mas agora, estava tentando esconder algo, ou talvez estivesse apenas testando o limite, vendo até onde eu iria. Aquela pergunta simples, aquela falsa preocupação, me fez sentir uma onda de desconforto. Sim, claro, eu estou bem, respondi, tentando manter a voz firme. Mas ao olhar para ele, algo me dizia que ele sabia que não era verdade. Eu ouvi você tocando mais cedo, João continuou, sua voz suave, como se estivesse testando a água. Você toca muito bem, sabia? Sempre que ouço você tocando, é como se fosse outra pessoa. Eu gosto disso. O elogio, embora disfarçado, tinha um peso. Ele sabia o efeito que causava em mim. Sabia que, ao falar assim, estava jogando com a tensão que já havia começado a formar entre nós. A tensão que ele, provavelmente, não via como um problema, mas como um jogo, uma brincadeira. Algo para ver até onde ele poderia me levar. Eu tentei sorrir, tentando desviar a atenção para algo mais trivial. Ah, eu só gosto de tocar. A música é o que me mantém ocupada. Mas João não parecia se importar com a minha tentativa de minimizar. Ele não se mexeu da cama, apenas ficou ali, observando. Ele estava em silêncio agora, mas seus olhos estavam tão intensos que me senti como se estivesse sendo observada de uma maneira que não podia mais ignorar. Não era mais apenas um olhar casual, mas algo mais profundo, mais exigente. Você não tem que se esconder, você sabe, ele disse, a voz mais baixa, mais íntima. Ele sabia, como se soubesse que minha tentativa de escapar daquela tensão não era sincera. Eu estava me escondendo, mas ele não deixava que eu fizesse isso. Eu olhei para ele, tentando encontrar palavras, tentando encontrar um caminho para me afastar daquela sensação crescente, mas não havia mais fuga. Eu não estou me escondendo, João. Ele se inclinou um pouco para frente, suas mãos apoiadas nos joelhos. Mas está. Você sempre tenta fugir quando a coisa fica interessante. Eu senti a língua seca na boca.
Ele estava jogando com fogo, e eu estava começando a perceber que talvez, apenas talvez, a linha entre o que era certo e o que era errado já estivesse se dissolvendo. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Eu sabia que tinha que sair dali, que não podia continuar alimentando essa conversa, essa tensão. Mas o que eu sentia? Medo? Desejo? Não sabia mais. Tudo estava embaçado. Eu preciso ir, disse, com a voz rouca, tentando esconder o tumulto dentro de mim. Eu virei as costas e saí rapidamente, sem olhar para trás, sem esperar pela resposta. Mas algo, uma sensação de inevitabilidade, me dizia que ele não havia acabado. Nem eu. A porta se fechou atrás de mim com um som abafado, e o silêncio na casa se tornou ainda mais pesado. Eu sabia que algo havia mudado entre nós. Algo que não poderia mais ser desfeito. E eu não sabia se isso me aterrorizava ou me atraía de uma forma que eu não queria admitir. Minutos depois voltei à porta do quarto. João parecia dormir. Entrei e sentei-me ao seu lado. A chuva caía lá fora. O clima estava agradável. João abriu os olhos e esboçou um sorriso, mas dessa vez fui determinada e dominei a situação. O pulsar dele estava forte, as veias mais saltadas do que o normal, a tensão muscular visível. Toda aquela determinação e cheiro de juventude estava sendo dominada pela minha boca.